Essa é a grande estreia da Netflix na semana e é um filme sobre um aspirante a diretor dirigido por um diretor inexperiente. Esse é um filme que estreou em 2018 no Festival de Sundance e lá não teve um comprador, esse filme ele acabou não sendo exibido e com isso ele esperou 3 longos anos até chegar ao público pela Netflix, que tem investido muito em filmes independentes, tem investido muito nesses festivais para comprar filmes e adicionar ao seu catálogo em toda essa lógica de ter um conteúdo, pelo menos principal, por semana. E o dessa semana é o filme Monstro, um filme que é socialmente muito relevante, que tem algumas ideias interessantes, mas também tem alguns problemas muito por causa de seu diretor bastante inexperiente. O filme que é dirigido pelo Anthony Mandler, ele que estreia aqui na direção de um longa-metragem de ficção e que teve a sua carreira até então ligada à música, então direção de shows, direção também de clipes, e a gente vê essa presença aqui muito forte do que ele fez até então na carreira, a presença da música, mas isso eu comento um pouco mais pra frente. Aqui a gente tem um filme que acompanha um jovem negro que quer ser diretor de cinema, que tá ali no que seria mais ou menos o segundo colegial aqui no Brasil, e que é preso e julgado como réu por causa de um assalto seguido de assassinato em uma loja de conveniência ali, em uma espécie de mercadinho, e ele é levado a tribunal. E o que o filme quer fazer, o que o Anthony Mandler quer fazer, é justamente colocar o público na perspectiva do júri. Então a gente vai conhecer um pouco mais sobre esse personagem, sobre a família dele e tudo mais, mas a gente não vê exatamente como aconteceu esse assalto, como aconteceu esse assassinato. Então a gente não sabe se ele foi um dos responsáveis, se ele estava realmente envolvido naquilo, e é justamente essa a lógica da direção que eu acho muito interessante, a lógica de colocar o público e falar, e aí, se fosse você julgando, o que você ia achar? E ele vai esconder, lógico, até o final do filme, para aí sim revelar o que realmente aconteceu. Óbvio que eu não vou dar spoiler aqui, óbvio que eu não vou revelar se ele é culpado ou inocente. É bem verdade que, de certa forma, a direção ela acaba pendendo muito mais para um caminho do que para o outro, mas no geral ela até que conduz bem essa lógica de colocar o público como júri, de filmar principalmente as cenas de tribunal de uma forma que a gente entre um pouco na perspectiva daquele garoto, ao mesmo tempo que a gente se distancie por não saber o que realmente aconteceu naquele dia. E eu gosto bastante de como ele filma as cenas de tribunal aqui, que não tem aquele lado mais glamourizado, com exceção de um ou outro momento, mas no geral, principalmente a estética aqui empregada, como ele constrói tudo aquilo visualmente e como ele constrói tudo aquilo sonoramente também, eu acho que ajuda bastante a gente a colocar essa ideia de incerteza e uma certa claustrofobia também, um certo desconforto. Então ele vai filmar todas as cenas de tribunal com muito cinza, muito preto e muito branco. Então todos os personagens ali vão estar vestidos ou de preto, ou de branco, ou de cinza, ou de terno preto e branco, e as paredes do lugar vai ser tudo mais voltado para um cinza também. Então é um ambiente bastante desconfortável e ele vai tentar gerar mais desconforto, até de uma forma um pouco mais forçada, com a montagem, então com uma montagem mais acelerada em determinados momentos que tem pessoas falando sobre aquele garoto. E ao mesmo tempo ele vai escolher em muitos momentos, na maioria dos momentos de tribunal, não empregar nenhuma música, não empregar uma trilha sonora, deixar a gente com aquele som ambiente que torna tudo mais desconfortável ainda. Então tudo que tá ligado à parte mais de tribunal, eu gosto bastante nesse filme. O problema é quando a gente sai do tribunal e a gente começa a conhecer aquele garoto. Isso é interessante, óbvio, a gente precisa conhecer aquele garoto, a gente precisa conhecer a família dele, mas aqui o Anthony Mandler perde muito a mão. É quando ele quer experimentar demais, e é por isso que lá na abertura eu falei que é um filme sobre um garoto querendo ser um diretor de cinema dirigido por um diretor inexperiente. A gente sente muito aqui na direção do Mandler quando ele tem essa liberdade maior para trabalhar as cores, para trabalhar a música, para trabalhar movimentos de câmera,
como ele quer experimentar demais, como ele quer fazer demais, como ele quer movimentar a câmera o tempo inteiro, como ele quer criar cenas super coloridas e tudo mais. E nisso ele acaba entrando bastante naquilo que ele fez a carreira inteira. Ele acaba entrando muito no lado mais musical, no lado do videoclipe, que não combina muito com a proposta do filme. Só que sabe quando você arrisca demais, quando você atira para vários lados? É claro que você vai acabar acertando alguma coisa. E em determinados momentos o Anthony Mandler ele acerta aqui na direção, principalmente quando envolve a experimentação dentro da experimentação, ou seja, o diretor experimentando, usando aquele garoto para experimentar também, para experimentar com a câmera, para experimentar com o olhar, né? A câmera como se fosse um olhar. Então em determinados momentos acaba funcionando, mas no geral eu acho que ele ainda tem uma direção meio perdida, uma direção que ele ainda precisa se encontrar bastante e fugir um pouco daquilo que ele fez a vida inteira, fugir um pouco dessa direção de clipe, essa direção mais musical, que não combina muito, na maioria das vezes no cinema, não combina muito principalmente com a proposta aqui do filme. E ao mesmo tempo, quando ele entra muito nessa musicalidade, ele entra muito nesse lado mais colorido e experimental, ele acaba não desenvolvendo muito do que ele deveria desenvolver, que são os personagens secundários, as relações daquele protagonista com os outros personagens. Então a gente vê muito pouco, por exemplo, do personagem principal, do Kelvin Harrison, com o pai dele, do Jeffrey Wright, e o elenco aqui é muito bom, por sinal. A gente vê muito pouco, por exemplo, do John David Washington, que é um grande ator. Além desse, a gente ainda tem a Jennifer Aniston no elenco, a gente tem Tim Blake Nelson no elenco. Então é um elenco muito forte, só que esses personagens, eles acabam tendo só momentos pontuais na trama, eles acabam apenas aparecendo em determinados momentos quando interessa a história. Eu queria ver um pouco mais deles, queria ver um pouco mais da interação deles com esse personagem principal. Mas tudo bem, a gente entende também que esse é um filme independente, um filme sem tanto orçamento assim, e por isso é bem comum em filmes com esse orçamento mais baixo que a gente perca um pouco de desenvolvimento. No geral, eu achei uma experiência até interessante, não achei ruim como muita gente criticou no Festival de Sundance de 2018, foi um dos filmes mais criticados naquele festival. Eu acho que é um filme interessante e que até certo ponto ele consegue trabalhar muito bem essa temática que é muito relevante para os dias de hoje e também criar muito bem esse suspense sobre aquilo que aconteceu. É por tudo isso que eu vou dar uma nota 6 para Monstro. É um filme que, como todos, eu recomendo que vocês assistam, até por ser um filme muito importante, e para vocês também tirarem as próprias conclusões e aí comentarem aqui embaixo o que vocês acharam. Se vocês concordam ou não comigo, se vocês acharam a direção bastante inexperiente também, se vocês gostaram de como ele trabalha a temática principal, comentem tudo isso aqui embaixo, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais. A gente ainda vai ter vários vídeos nesse final de semana, mais 2 vídeos na Netflix sobre o legado de Júpiter, também sobre a família Mitchell e também sobre The Bad Batch, essa série nova de Star Wars que está passando agora no Disney+. Por hoje é isso e corta!